Meus amados, bom dia. Vemos na Bíblia Sagrada uma das promessas mais extraordinárias da Palavra de Deus. E ela foi anunciada pelo apóstolo Paulo. O livro de Filipenses, a carta aos Filipos, retrata um amor incondicional da parte de Deus, revelado pelo seu Espírito Santo a este apóstolo, que tanto fez história com as suas viagens missionárias. E Paulo, em Filipenses 4,19, ele lança uma promessa sobre todos aqueles que viriam a adorar a Deus em espírito e em verdade. E ele fala: o meu Deus suprirá todas as tuas necessidades. As necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas em Jesus Cristo. O interessante é que o salmista Davi, ele já fala sobre Deus suprir as necessidades, ou as faltas, ou aquilo que lhe falta, no Salmos 37. Esta promessa ela é grandiosa, ela partiu de Deus. E a Bíblia diz que Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Eu creio que Deus, ele espera um momento da vida do homem em que o homem está totalmente na sua presença para cumprir todas as suas promessas sobre a vida deste homem ou desta mulher. A promessa de Deus de suprir as nossas necessidades não é um engano bíblico, não é uma palavra facciosa e nem uma palavra enganadora, porque a Bíblia Sagrada diz que o diabo ele veio para enganar, roubar e destruir, mas Deus veio e trouxe ao Senhor Jesus para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E essa promessa nos traz uma esperança pela fé que Deus, ele é conosco em tempo e fora de tempo. Que o Senhor dos Exércitos, ele está à nossa frente e ele quebra todo o grilhão e nos mostra até mesmo os caminhos que devemos seguir. Por esta palavra, nós cremos que as portas vão se abrir. Por esta palavra, nós cremos que tudo aquilo que foi lançado em profecia positivamente a respeito das nossas vidas vão se cumprir. Mas precisamos novamente perguntar a Deus se estamos ou não diante da promessa dele. Se nós merecemos ou não que ele cumpra esta palavra sobre as nossas vidas. Se temos ou não posição em Deus para que Deus traga essa promessa incondicional sobre as nossas vidas. E quais são as condições para que Deus venha aplicar essa promessa a todos aqueles que buscam a Deus em espírito e em verdade. Em busca de resposta diante de Deus no joelho pelas madrugadas, louvando e glorificando a Deus, nós entendemos que nós temos que nos aprofundar mais no capítulo 14, até mesmo através da palavra de Deus no livro de Filipenses, no capítulo 4, após o versículo 14. E a Bíblia diz: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Quando você vê uma obra de Deus se levantando em espírito e em verdade, quando você vê um altar que Deus revelou na terra, e você tem condições de ajudar e não ajuda essa obra a se levantar, vocês sabem que Deus, ele honra a quem honra a Deus. Não há honra para aqueles que não honram a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que Deus, ele edifica a sua casa para ser suprida pelo próprio povo. Deus tem um comando no mundo espiritual, onde pessoas têm que se levantar em espírito e em verdade e participar da obra de Deus com sinceridade de espírito. E os filipenses sabiam disso. Nos seus primeiros dias do Evangelho, o povo de Filipos tinha Paulo como se fosse a única voz aos ímpios nas regiões em que Paulo passava.
E quando Paulo partiu da Macedônia, não tinha nenhuma igreja em Filipenses. E ele partilhou com aquele povo as aflições do seu próprio corpo, as suas fadigas da viagem. Ele explicou para aquele povo que ele era um mensageiro da palavra de Deus, um emissário que levava esta carta espiritual a um povo que clamava pela existência de um Deus que não se via. Paulo sempre foi fiel. Paulo, ele era dos fariseus. Ele era formado na escola de Gamaliel, que era um dos maiores teólogos da época. Paulo entendia muito do Velho Testamento, mas Paulo era perdido na questão de adoração a Cristo. E Jesus teve que ter um encontro com ele, na beira do caminho que ia para Damasco. E quando ele fala, Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele fica cego e vai para a casa de um homem chamado Nicodemos. E ali, Deus avisa a este homem para que imponha a cura sobre a vida de Saulo e o batize, não mais com o nome de Saulo, mas com o nome de Paulo, para que ele vá e pregue o Evangelho. Ora, Deus transformou um perseguidor em um dos maiores homens, pregador da palavra de Deus. Mas Paulo tinha suas fadigas. Deus pega aquele que não era capacitado no Espírito e o transforma no maior apóstolo, movido pelo Espírito Santo, que já andou sobre a terra. Um homem íntegro, um homem reto, um homem temente ao Senhor e um homem que se desvia do mal. E Paulo começa a implantar a igreja de Jesus Cristo para os ímpios. Ele prega para Efésio, prega para os Filipenses, prega para os Coríntios, ele prega para os Gálatas, e ele sai pregando a palavra de Deus aos romanos e a muitos outros povos. Por onde ele passava, ele deixava a marca do Evangelho. E nós temos que aprender com Paulo a deixar a marca positiva do Evangelho sobre esta terra, porque Deus, ele vai nos cobrar. Deus quer que nós venhamos deixar a referência do Espírito Santo sobre a terra. Se você não é pregador, se você não é oficial da casa do Senhor, você pode ser participante do corpo, entregando as dádivas na casa do Senhor, porque é um direito do Senhor recolher aquilo que é dele, para até mesmo que os teus dias vá bem, mas você tem que participar de alguma forma. Então, ele partilhou essas aflições com o povo de Filipos, e o povo de Filipos era um povo generoso. Para você ter ideia, o povo de Filipos, ele supria até mesmo os apóstolos em Jerusalém. Então, estando ele em Tessalônica, que era outra região ali da região ímpia, das ilhas que Paulo visitava, a Bíblia diz que o povo de Filipe mandaram ajuda para Tessalônica. Não apenas uma vez, mas várias vezes, uma ou duas vezes. Quando o povo de Tessalônica necessitava, o povo de Filipe supria a este povo. Isso é um sinal claro da obra missionária. A obra missionária, ela não pode ser uma obra só de palavras. Ela tem que ser uma obra de suprimento financeiro. Para que tudo te vá bem, a Bíblia Sagrada diz que honre a Deus com o teu pouco e Ele te colocará sobre o muito. Tome algumas posições, honre a Deus e Deus vai te colocar sobre o muito e vai te tirar do monturo e te colocar assentado até mesmo entre os príncipes. Mas você tem que entender o seu chamado. Você tem que entender que Deus, Ele é fiel na sua vida e que Ele supre a tua necessidade. Mesmo no teu pouco, Deus te colocará sobre o muito. Paulo falava, não que eu esteja procurando ofertas, não que eu esteja procurando o dízimo de vós, mas é porque a obra é necessitada.
Porque a Bíblia diz que aquilo que as pessoas dão, segundo o livro de Filipos, é depositado na própria conta daqueles que contribuem com a casa do Senhor. O livro de Lucas, creio eu que no capítulo 6 ou 7, fala que aquele que planta em terra fértil, esse multiplica as suas dádivas em 30, 60 e 100 por um. Então nós temos que receber como sacerdote essas dádivas para a casa do Senhor, para que o Evangelho venha prosperar sobre a terra. Isso é um chamado sacerdotal. O sacerdote ele é suprido junto com a sua casa, a igreja, as obras missionárias, as pregações do dia a dia. É como se fosse um ofício, um emprego celestial da parte do próprio Deus, aonde é suprido pelo próprio povo de Deus. Mas o abençoado nessa história é o próprio povo. Medita no livro de Filipos para que você entenda que quem é abençoado é você. Porque nós, os que estamos nas obras, nós temos mesmo a aflição de espírito. Temos que pagar um preço absurdo, orando pelas madrugadas, indo por cima dos montes, lendo a palavra de Deus, buscando discernimento, entendimento, para ministrar um povo necessitado de espírito. Na verdade, nós pagamos maior preço do que aqueles que apresentam o suprimento da casa do Senhor. Não que a gente anda suplicando favores, mas na verdade a Bíblia diz em Mateus capítulo 20, que o Senhor dos Exércitos, Ele assalareia os trabalhadores da sua vinha. Então nós somos supridos, a nossa casa, a igreja, a obra do Senhor, é suprida pelas dádivas que vêm do povo de Deus. E o povo de Filipenses entendia isso claramente. Paulo, ele sabia ter e ele sabia não ter. É o meu caso. Eu sei o que é ter e sei o que é não ter. Eu sei o que é ser um empresário e ter duas empresas na sua mão, aonde tinha um lucro mensal altíssimo e de repente Deus tira tudo, do nada, para falar e visitar em espírito e mostrar um caminho mais excelente que era a obra de Deus, era a pregação do Evangelho. Mas eu nunca pensei que fosse tão difícil. Mas mesmo assim, eu acreditei no chamado, dobrei o joelho e falei: Pai, então ser comigo. Vai à minha frente, me mostra qual é este povo. E Deus fala: começa por aqui. E há quase 21 anos, eu venho nesse entendimento de obra de Deus. Eu estou amplamente suprido pelo Espírito Santo, em espírito, nas coisas espirituais. Mas a obra de Deus perece, porque não tem pessoas para acreditar naquilo que vem do reino. Mas cabe a Deus levantar todos os mantenedores da casa do Senhor. Cabe a Deus levantar aqueles que vão suprir a casa de Deus, aqueles que vão ser beneficiados com o retorno, porque se plantam em terra fértil, há um retorno a 30, 60, 100 por um. Há uma prosperidade para aqueles que plantam dentro da casa do Senhor. Agora, nós recebemos esses donativos que vêm de outras pessoas, até mesmo para levar aqueles que são necessitados, aqueles que estão em necessidade de espírito, quer seja uma palavra, aqueles que estão em necessidade de cura, porque nós podemos impor cura pela autoridade do nome de Jesus, ou até mesmo aqueles que estão necessitados em termos de alimento mesmo, de comida. Fazer uma obra social forte dentro da casa do Senhor. Então, essa oferta, esse dízimo que é do Senhor, e essa oferta que multiplica a 30, a 60 e a 100 por um na mão de vocês, ela chega como um incenso suave, como aroma agradável diante de Deus. É um sacrifício agradável a Deus. Davi era o homem segundo o coração de Deus, e Davi comprou uma eira inteira, a eira de Araruna, para sacrificar a Deus. Salomão ofereceu um dos maiores sacrifícios a Deus.
Naquela época ainda era sacrifício de animal, porque não tinha a moeda correndo com facilidade. Mas hoje não. Hoje o sacrifício, querendo ou não, ele é financeiro, porque ele supre as necessidades do necessitado. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades. Se vocês colocarem o seu coração na obra de Deus, suprindo a obra de Deus em espírito e em verdade, de acordo com as glórias do próprio Deus, com as riquezas do próprio Deus em Cristo Jesus, conforme Efésios, capítulo 4, verso 14 ao 19, vocês também serão supridos pelo Deus de Israel, por Jeová Jireh, o Deus que faz prover todas as coisas. Precisamos entender esse contexto da inspirada promessa de Deus. Os filipenses foram generosos com Paulo, com o apóstolo, com o profeta do Senhor, com o homem de Deus, quando esteve em dificuldades financeiras. O apóstolo usa uma linguagem que é até mesmo bancária. Leia a palavra de Deus e entenda por que o apóstolo fala desta forma. Para ilustrar o que os irmãos de Filipos estavam fazendo para Tessalônica, para Jerusalém, para os irmãos necessitados. Porque Paulo recebia as dádivas das mãos dos filipenses. E os filipenses foi uma das igrejas mais prósperas em que Paulo edificou. A região de Filipos, ela era próspera porque o povo daquela igreja era generoso. Ora, é a lei do plantio. Se você planta, fiel é Deus para suprir a tua necessidade e aumentar a vossa sementeira. Eles abriram uma conta para Paulo. Eles davam mensalmente as suas dádivas para Paulo pregar o evangelho em espírito e em verdade. Eles encaminhavam as suas dádivas, até mesmo por mão de terceiros, para chegar até o apóstolo Paulo. E Paulo poderia até mesmo dar graças a Deus pelos filipenses, porque ele era um apóstolo que era suprido pelaquela igreja e pelaquela região. Nós não precisamos das ofertas, mas a obra do Senhor, ela clama por oferta, por dízimo. Nós precisamos para continuar na pregação do Evangelho. Nós precisamos para pregar a palavra de Deus em espírito e em verdade. Para comprar um veículo, para fazer a obra de Deus. Para suprir a gasolina do dia a dia quando vamos na casa dos irmãos mais necessitados. A palavra do Senhor, ela é rica, mas nós precisamos que a igreja se movimente, que a igreja faça o seu papel de supridores da casa de Deus. Nós somos uns irmãos, e somos colocados em prática do verdadeiro evangelho. Nós temos que ensinar o que Jesus nos prega, segundo o qual é melhor oferecer do que receber. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, verso 25, fala que é melhor dar do que receber. Porque dando, nós sabemos que Deus é conosco em tempo e fora de tempo. Porque dando, nós sabemos que Deus abre porta aonde não tem porta. Nós somos agradecidos por todos aqueles que se levantam e verdadeiramente confiam na palavra da pregação do Evangelho. Paulo não tinha nada para dar de retribuição, a não ser a pregação e o seu corpo físico, a não ser as suas orações pelas madrugadas. Ele não tinha nada para dar, a não ser o seu esforço de comunhão com Deus, como um homem de Deus, pregando o Evangelho em sinceridade de espírito. Então, quando ele recebia esta bênção, vindo de uma região distante, ele trazia no coração este povo diante de Deus. E ele suplicava por este povo em sinceridade de espírito. Ele clamava a Deus, fazendo as ligaduras do altar, e falando para Deus: olha, Senhor, visita aquela região, porque este povo tem suprido as nossas necessidades como igreja. Há um incentivo espiritual para que o homem de Deus, a mulher de Deus, venha orar diante de Deus e falar que este povo tem suprido. Então, Senhor, cumpra a tua promessa sobre as vidas deles. Como é que o homem de Deus vai orar a Deus
para que Deus venha suprir fulano, ciclano ou beltrano, sendo que este só ouve a palavra, mas não toma posição de fé. Ora, fé é entregar, fé é acreditar que Deus é que supre. E o meu Deus vai suprir as necessidades de vocês de acordo com as gloriosas riquezas de Jesus Cristo. Não podemos separar a promessa de Deus do seu contexto. Porque o povo se levantava e se movimentava conforme Deus queria. É a lei do plantio. Da mesma maneira que você planta, você colhe diante de Deus. Esta é uma promessa para doadores. Esta é uma promessa para quem verdadeiramente acredita na palavra de Deus. Não é uma promessa para não doadores. Esta promessa não é para aqueles que simplesmente retêm até mesmo pouco e são avarentos até mesmo no seu pouco. Porque são avarentos, são soberbos. Se não acreditam em Deus, acreditam em Deus só para curar, acreditam em Deus só para se levantar em oração, só para fazer visita, mas não abrem as suas mãos para ajudar a obra de Deus, são avarentos. Esta é a promessa que Deus faz em retribuição, que todo aquele que planta, colhe. Isso é um gesto de entrega. Nós não podemos esquecer que a obra de Deus ela é necessitada. Eu na minha casa, homem de Deus, eu tenho as minhas finanças e eu tenho como andar no Evangelho, até mesmo como pregador. Mas chega um tempo que fadiga, porque a gente ora por um povo ingrato, um povo que não tem gratidão para suprir a casa do Senhor. Eu tenho o meu salário, mas eu não posso ficar usando só o meu salário para fazer a obra de Deus, porque eu sou servidor público. Mas é difícil. A obra de Deus precisa dos doadores. A obra de Deus precisa daqueles que se levantam, para que a promessa de Deus venha sobre as vidas dos doadores que doam na casa do Senhor. E é como um banco, como uma poupança forçada. Tudo vai retornar na sua mão. Deus ele é fiel para cumprir esta promessa. E é um banco, é um cheque humanitário. Quando você verdadeiramente deposita na casa do Senhor, você está sendo humano. Infelizmente, geralmente, pessoas não confiam na promessa de Deus. Elas leem só o que lhes é cabível. E Deus suprirá toda a sua necessidade. Mas o livro de Filipenses nos deixa claro que Deus supre a necessidade daqueles que são doadores, daqueles que verdadeiramente confiam na palavra de Deus. E tomamos este cheque em branco, confiamos no que Deus fala, e vamos usar essa lei do plantio e sacar maiores dádivas do mundo espiritual, sacar aquilo que é de direito e é de herança nosso, que está retido nas regiões celestiais. Mas a terra tem que se movimentar, a terra tem que ligar, conforme Mateus capítulo 8, verso 18. Não estamos adiante da promessa de Deus e da promessa que Deus nos fez. Ele vai atender às necessidades humanas de todos os seres humanos que são comprometidos com a sua obra. Deus ele é fiel. Deus ele é justo. Nós somos os filhos de Deus. Todos nós somos imagens e semelhanças do Altíssimo. Se Deus ele entregou o seu único filho amado, como oferta agradável, para que todos aqueles que nele crescem não perecessem, mas tivessem vida eterna, e ele entregou essa primazia para nos ajudar, nós também temos que entregar as nossas primícias diante de Deus. Uma vez que Deus permite que o mundo expresse suas vontades e suas tendências, suas carências e os seus desejos. Como é que eu vou ser suprido por Deus se eu não cumpro a palavra do próprio Deus diante de Deus o Todo-Poderoso? Estamos, portanto, diante de uma promessa de Deus condicionada a uma ação humana. Se nós não tivermos esta ação, nós não vamos ter o direito. Essa é a pura verdade. Isso é o Evangelho puro.
Em nome de Jesus, entenda essas coisas. Pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré. Os termos da promessa vai além do contexto. Vamos analisar a expressão por expressão para melhor se apropriarmos dessa promessa. O meu Deus, que é rico em glória, que é Jeová Jirê, o Deus que supre toda a sua necessidade, vai se movimentar no mundo espiritual, porque fiel é Deus. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele vai cumprir o que ele falou. O Deus da Bíblia é um Deus pessoal, é um Deus que observa quem tem um coração sincero para com a sua obra. Embora não aprazível, porque Deus também é um Deus de correção. Paulo fala, a partir de sua experiência pessoal, de quem teve suas necessidades supridas por Deus. Paulo fala que conhecia um homem que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Eu já passei por essas experiências. Quando eu prego o evangelho, eu prego em sinceridade de espírito, porque eu prego de um Deus que eu conheço, e não de um Deus que eu não conheço. Eu conheço a Deus. Graças a Deus, Deus se fez conhecido para a minha pessoa. Eu tenho amor pela casa do Senhor e pelo Evangelho de Deus, mas eu dependo de um povo que não é rebelde, mas de um povo obediente. Essa expressão aparece mais de 136 vezes na Bíblia Sagrada, que Deus supre as necessidades. No caso específico dos filipenses, eles agiram por causa da graça que eles alcançaram. Eles entregavam porque eles tinham graça. A graça de Deus os alcançava. Eles viam Deus agindo por eles. Era assim que todos deveriam pensar, que Deus age por aqueles que agem a respeito da obra de Deus. O meu Deus, o meu Senhor, o meu Pai vai suprir você. Mas você tem medo. Por que temes? Sendo que Deus é fiel para cumprir a promessa dele. Esse Deus, ele é pessoal. Ele fala, eu amo aos que me amam. Aos que de madrugada me buscam, me acharão. Eu honro quem me honra. Ele é pessoal. Eu velo para cumprir a minha palavra. Ele é pessoal. Deus não honra homens. Deus honra quem honra ele. Isso é a mais pura verdade. Mas há pessoas que acreditam em Deus e que Deus vai sair fazendo qualquer tipo de movimento espiritual em relação à vida dele, sendo que ele não é obediente. Como é que Deus vai fazer alguma coisa na sua vida, sendo que não há obediência? Se a Bíblia fala, melhor obedecer do que sacrificar. Esse Deus, ele quer se relacionar conosco, mas a terra tem que fazer as suas ligaduras diante de Deus. Não podemos falar com ele sem antes fazer o que ele nos manda fazer. Podemos até ouvir ele falar através de uma pregação, mas cadê? Cadê o movimento espiritual que resolve nossas vidas? Podemos crer num Deus inafável, num Deus afável. Podemos crer num Deus distante ou num Deus próximo. Deus é inefável. Ele é distante, mas porém próximo. Não pode fazer nada por nós se nós não agimos diante do seu trono ou do seu reino. Deus está próximo, mas para muitos Deus está distante. Isso é fato. Ele existe, mas para muitos parece que ele não existe. Ele nos foi revelado por Jesus Cristo de Nazaré, mas para muitos ainda falta essa consciência de revelação. Há um único Deus, mas ele se relaciona conosco individualmente. Isso é fé. A fé, ela é de particular interpretação. A fé, ela é nossa por direito e por herança. E o justo só agrada a Deus por fé. Fé é cumprir o que Deus pede para fazer. O que quer dizer com Deus se revelasse a nós? Porque nós somos um só corpo. E nós somos a igreja do Senhor. Deus vai nos revelar. Deus vai se revelar a esta igreja. Porque essa igreja conhece os princípios. Para que Deus venha trazer à existência a sua promessa. O nosso direito. A nossa herança. No lugar onde estamos. No lugar em que nós oramos. No lugar em que nós nos reunimos.
nessa unção que está sobre a sua cabeça, Deus vai se levantar e vai falar assim: entrega o direito da igreja, reino de Jesus Cristo, e para os seus membros, em nome do Senhor Jesus, meu filho amado. Louvado seja Deus. Que Deus venha suprir as nossas necessidades. Que todas as nossas necessidades venham a ser supridas por Deus. Graça e paz. Aleluias. Oh, glória a Deus. Aleluias. Oh, aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Oh, graça. Oh, aleluias.